Oi, gente, professora Viviane. A aula de hoje ela vai falar sobre três conteúdos. Então, eu vou explicar um pouco mais sobre o núcleo celular, as partes dele e as suas funções. Vamos entender as características gerais dos cromossomos e também vocês vão saber diferenciar duas divisões celulares, que são mitose e meiose. Essa aula é muito importante, principalmente para quem tem dificuldade com genética. Você precisa desse embasamento teórico para você conseguir entender vários outros conteúdos. Então, vamos começar. No século XVII, o microscopista pioneiro, o Leeuwenhoek, ele observou uma célula de salmão e ele observou que nessa célula tinha uma estrutura central e ele identificou por lumen, que é um termo que significa cavidade. Essa é a mais antiga referência científica relacionada ao núcleo celular. Só que Leeuwenhoek ele não estava identificando como núcleo celular. Foi apenas em 1831 que Robert Brown ele descreveu essa estrutura, que aqui está sendo visualizada por microscopia, e aqui é a imagem ilustrativa, inclusive mostrando a ampliação dela. Ele descreveu com mais detalhes, inclusive ele caracterizou como uma estrutura típica das células. Então, aqui nós temos o núcleo, onde podemos visualizar a membrana nuclear, os poros e os seus ribossomos aqui. Nos slides seguintes, eu vou explicar a função de cada estrutura do núcleo celular. Antes de conhecermos as estruturas que estão presentes dentro do núcleo e também ao redor dele, vamos entender um pouquinho quais são as suas funções principais. Ele vai garantir a produção adequada de ribossomos. Nele vão ter instruções que vão determinar as características do indivíduo. E ele é uma estrutura típica, característica de células eucarióticas. Isso porque, vocês se lembram da aula anterior, a célula procariótica ela não tem um núcleo organizado, ela não tem o material genético limitado por uma membrana nuclear. O material genético da célula procariótica ele é disperso no citoplasma, ele é solto. Então, por isso que nós dizemos que o núcleo é uma estrutura típica característica de células eucarióticas. As células com apenas um núcleo, as células com dois ou mais núcleos, as células sem núcleo, como no caso das hemácias. Falando um pouquinho sobre as células com dois ou mais núcleos, nós temos aqui o protozoário ciliado. Nós temos aqui o macronúcleo, que geralmente controla todas as atividades celulares desse organismo, e temos também o micronúcleo. Esse micronúcleo ele vai ser responsável pela reprodução sexuada desses protozoários. E nós temos aqui as hemácias, que são células que não apresentam núcleo. Agora vamos conhecer as estruturas que estão presentes no núcleo. Desde o seu envelope nuclear, sua cromatina e o seu nucleolo. E vamos entender também as funções dos poros. E o que os ribossomos fazem aqui, e o retículo endoplasmático, porque que ele está tão aderido aqui ao núcleo. Começando pelo envelope nuclear. O envelope nuclear, que também é conhecido como carioteca, é responsável por revestir o núcleo. E então ele vai separar esse núcleo do conteúdo citoplasmático. Essa carioteca, ela é formada por duas membranas lipoproteicas, e essas membranas elas vão ser muito bem ajustadas uma à outra. Inclusive, em diversos pontos desse envelope nuclear, vão ter membranas que vão se fundir em torno de um poro. Nesses poros, nós vamos ter o controle da entrada e da saída de substâncias. Então, ele vai controlar ativamente o trânsito de partículas e também de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Ao tratar essas células com certos corantes, os primeiros cientistas eles descobriram que tinha um material aqui dentro do núcleo que se corava com mais facilidade. Então, ele se corava de uma forma muito intensa, se destacando inclusive das outras partes da célula. E esse material altamente corável ele foi designado com o nome de cromatina. A cromatina ela é composta por um emaranhado de filamentos muito finos, que são chamados de cromossomos. Então, aqui dentro do núcleo, nós vamos ter fibras de cromatina que vão ser formadas pelo DNA envoltos por proteínas que são chamadas de histonas. O nucleolo, essa região aqui sem membrana, ele vai ser constituído por uma aglomeração de muitos ribossomos em processo de formação. O retículo endoplasmático ele vai estar localizado no citoplasma, bem próximo ao núcleo. Inclusive,
ele vai ser uma continuação da membrana nuclear externa, por isso que ele vai estar aqui tão próximo. Já os ribossomos, eles vão receber instruções presentes no núcleo. Eles vão sofrer processos de maturação aqui, processo de formação no nucleolo, e eles vão ser liberados para o citoplasma. Então, eles podem estar presentes flutuando no citoplasma, podem estar ligados aqui ao retículo endoplasmático, podem estar livres, ou eles podem estar ligados aqui ao exterior do envelope nuclear. Nas células eucarióticas, o cromossomo ele vai ser constituído por uma longa molécula de DNA que vai dar voltas aqui em uma proteína, que eu já falei no slide anterior, é chamada de histona. A associação do DNA com a proteína, nós vamos chamar de nucleossomo. Então, o nucleossomo vai ser essa estrutura aqui, DNA junto com a proteína. Esses nucleossomos, eles se enrolam de forma helicoidal. E aqui, quando eles estão bem condensados, nós chamamos de cromossomos. Então, o cromossomo nada mais é do que o DNA associado a proteínas histonas condensado. Ao se duplicar, cada cromossomo desse vai dar origem a um cromossomo idêntico. E eles vão permanecer juntos, aderidos por proteínas especiais. Essa fusão aqui, nós damos o nome de centrômero. E eles são unidos pelo centrômero, originando cromátides. Essas cromátides são conhecidas como cromátides irmãs. Os cromossomos são, portanto, estruturas filamentosas intranucleares, ou seja, ficam no interior do núcleo, constituídas por uma longa molécula de DNA que vão estar associadas a proteínas. As informações codificadas no DNA cromossômico nós damos o nome de genes. Esses genes, eles são trechos da molécula de DNA que vão conter informações para a produção de proteínas e vão possibilitar dessa forma a transmissão de várias características hereditárias. O conjunto de todos os cromossomos que estão presentes no núcleo vão constituir o cariótipo do indivíduo. Então, neste cariótipo, nós vamos ter 46 cromossomos. Esses 46, eles são formados por 22 pares de cromossomos que vão definir as características do seu corpo. Esses 22 pares, que estão presentes tanto no homem quanto na mulher, eles são chamados de cromossomos autossomos. E um único par vai ser responsável pela determinação do sexo. Eles são os cromossomos sexuais. Então, os autossomos, eles são os tipos presentes em todas as células de ambos os sexos. E os cromossomos sexuais, eles vão variar entre os sexos, então eles vão ser diferentes nas células masculinas e nas células femininas. Sendo que nós temos cromossomos que formam os gametas. Os gametas femininos da espécie humana, eles têm 23 cromossomos. Os gametas, o espermatozoide e o óvulo. No caso do espermatozoide, o cromossomo ele pode ser X ou Y. No caso do óvulo, sempre vai ser o cromossomo X. E aí, quando essas células gaméticas se encontram, formando a primeira célula do corpo humano, que é a conhecida como zigoto, se o cromossomo presente no espermatozoide for do tipo X, que fecundar o óvulo, ele vai dar origem a uma menina, XX. Se o cromossomo que estiver nesse espermatozoide for Y, quando ele fecundar esse óvulo, ele vai formar XY, o que vai dar origem ao menino. Sempre no final, nós vamos ter 46 cromossomos, 23 de origem paterna e 23 de origem materna, com exceção das síndromes. Para o seu corpo ter novas células com cromossomos autossomos, ele precisa fazer mitose. E para você produzir gametas, o seu organismo ele precisa fazer um processo de divisão conhecido como meiose. E essas duas divisões celulares eu vou explicar melhor agora nesse slide. Então, a mitose ela vai resultar na formação de duas células filhas. Estas células vão ser geradas com as mesmas características genéticas e também com o mesmo número de cromossomos. Então, foram 46 cromossomos no início do processo de divisão, então as células geradas no final vão ter também 46 cromossomos, com a mesma característica dentro dos cromossomos. A mitose, ela vai estar promovendo o desenvolvimento do organismo nesse caso. Ela vai estar participando também da renovação dos tecidos e ela vai ser responsável pela reprodução assexuada. A meiose, ela já tem uma finalidade diferente.
Isso porque no final do processo de divisão, ao invés de originar duas células filhas idênticas, como acontece na mitose, ela vai originar quatro células filhas. E estas células filhas vão ter metade do número de cromossomos. Ela vai ocorrer nas células produtoras de gametas masculinos e femininos. E como os cromossomos vão ser diferentes, algumas partes, nós vamos estar propiciando variações genéticas. Então, é a famosa variabilidade genética. Para as células conseguirem gerar, no final do processo de divisão celular, no caso da mitose, duas células filhas e no caso da meiose, quatro células filhas, elas precisam passar por quatro etapas, que são prófase, metáfase, anáfase e telófase. Sendo que no caso da meiose, como nós temos duas divisões celulares, nós vamos ter duas vezes essas quatro etapas. Vamos entender agora o que acontece em cada uma dessas quatro etapas, começando aqui na mitose. A prófase da mitose, ela tem o DNA desorganizado, então o início da divisão celular na prófase sempre vai ter o DNA assim, nós chamamos de espiralizado. Nós vamos ter o início da espiralização, ou seja, o início da condensação da formação dos cromossomos. Vai haver aqui a migração dos centríolos para os polos opostos da célula. E nós vamos ter o rompimento da carioteca, que é essa membrana nuclear. No caso da metáfase, nós vamos ter os cromossomos já condensados. Olha só a diferença. Aqui estão bem descondensados e aqui eles já formaram cromossomos e eles estão no meio da célula, eles estão localizados no centro, na região equatorial, como nós chamamos. Dessa forma, nós passamos a chamar essa etapa de metáfase. E aqui nós já vamos ter os centríolos bem nos polos das células. E vai haver a divisão dos centrômeros, que é essa região aqui no centro de cada cromátide, separando elas para cada polo. No caso da anáfase, nós vamos ter o encurtamento das fibras do fuso, porque as cromátides irmãs elas vão ser puxadas para polos opostos. Na telófase, nós vamos ter a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Vai haver também a formação de duas células filhas, uma célula mãe gerou duas células filhas, e a formação de nucleolos. Essas fibras do fuso, que estavam sendo ligadas pelo centrômero, elas vão desaparecer. E dessa forma é que nós finalizamos a mitose. Vamos agora conhecer a meiose. A meiose ela deriva da palavra grega que significa meiosis, que significa diminuição. Nessa parte, ela é muito diferente na mitose, porque uma célula mãe ela vai gerar quatro células filhas. Na mitose, vocês viram que uma célula mãe ela gera duas células filhas. A redução ela vai ocorrer porque vai haver apenas uma duplicação cromossômica. Vai haver apenas uma e vai ser seguida de duas divisões celulares consecutivas. Por isso que vai gerar quatro células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe. Antes de começar a explicação falando sobre a meiose 1 e a meiose 2, eu quero mostrar um outro conceito para vocês sobre os cromossomos homólogos. Vocês já viram as cromátides? As cromátides elas são formadas por filamentos de DNA. Quando esses filamentos eles passam pela replicação e formam cromossomos iguais, ou seja, com o mesmo tamanho, com a mesma posição do centrômero, nós começamos a chamar esses cromossomos de cromossomos homólogos. Eles têm a mesma posição, inclusive, dos genes. Então, eles são muito parecidos em termos genéticos. Então, vamos lá. A prófase da meiose, ela é a fase mais longa. Isso porque, durante a prófase, nós vamos ter 5 etapas, 5 subfases, que são leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Muita calma nessa hora, tá bom? Ainda não se desespere. Essas etapas, elas são importantes porque durante uma dessas etapas vai haver a troca de fragmentos de cromossomos e vai dar origem à variabilidade genética. Então é muito interessante que vocês acompanhem o que acontece em cada uma delas. Então, falando de uma forma resumida, no caso do leptóteno, aqui vai haver a condensação de certos pontos ao longo dos cromossomos. Então, aqui nós vamos ter algumas partes mais condensadas que elas vão, inclusive, se corar mais intensamente. E à medida que eles vão se condensando, nós vamos tendo início a uma outra etapa, chamada de zigóteno.
Então, o zigóteno, ele vai começar a ter cromossomos homólogos um pouquinho pareados. Eles começam o processo de união entre eles, né? Por exemplo, aqui no paquíteno, nós já temos eles bem alinhados. Eles já estão perfeitamente emparelhados. Em relação ao seu parceiro. Quando eles estão emparelhados dessa forma, né, formando inclusive tétrades ou bivalentes, que é o conjunto formado por esses cromossomos emparelhados, nós chamamos essa fase de paquíteno. Depois do paquíteno, nós temos a fase chamada de diplóteno. Aqui nós vamos ter eles bem emparelhados e aqui eles vão começar o processo de separação. E o interessante é que nós vamos começar a visualizar algumas partes dessas tétrades formando um X. Esse X nós chamamos de quiasmas. Então, o cruzamento de algumas partes dos cromossomos dessas tétrades nós chamamos de quiasmas. Eles vão trocar fragmentos, eles vão se soldar de uma forma diferente, né? Misturando pedaços, e eles vão se soltar. Então, vai surgir um fenômeno que nós chamamos de permutação ou crossover. Olha que interessante. Essa permutação, ela vai levar à união em um mesmo cromossomo de genes provenientes da mãe e também genes provenientes do pai. Então, em um mesmo cromossomo, aqui nós podemos ter pedaços tanto da mãe quanto do pai. E aqui, essa última etapa, é que quando nós começamos a ver realmente a terminalização desses quiasmas, nós chamamos de diacinese. Esta é a última etapa da prófase 1. Na metáfase, os cromossomos homólogos, eles vão estar pareados. Então, eles vão estar um oposto ao outro. Eles vão estar presos aqui nas fibras do fuso, na placa equatorial da célula, aqui na parte central. Na anáfase, nós vamos ter o encurtamento das fibras do fuso. Então, esses cromossomos homólogos, eles vão começar a se separarem, indo cada um para um lado oposto da célula. Aqui, lembrando, como eles são homólogos e ainda estão unidos, não vai haver a separação do centrômero, que é essa região central aqui desse cromossomo. A telófase, ela vai ser a separação dessa célula mãe em duas células filhas. Vai ocorrer aqui, então, a citocinese, que é a ruptura dessa célula em duas. Os cromossomos eles vão continuar duplos e eles vão seguir aqui com o centrômero, né, com aquela parte central que estava unindo aquelas cromátides, e vão seguir logo para a segunda divisão da meiose, que é a meiose 2. A meiose 2, ela é um processo que é praticamente idêntico à mitose. Então, aqui na prófase, os cromossomos eles vão começar a se condensarem, os centríolos eles vão começar a se dispor em lados opostos da célula, e nós vamos começar a ter também o rompimento da carioteca, que é esse envelope nuclear. Na metáfase, nós vamos ver os cromossomos no meio da célula, na região equatorial, e eles são unidos pelas fibras do fuso. Na anáfase, nós vamos ter a separação dessas cromátides, então elas vão ser puxadas para lados opostos da célula. Já na telófase, estas duas células da anáfase, elas vão dar origem a mais duas, quando ocorrer a citocinese, que é essa ruptura dessa membrana, dando origem a mais duas novas células, totalizando então 4 células filhas. E é isso, gente. Obrigada pela atenção de todos. Até a próxima aula. Beijão, tchau, tchau.